Oi, graça e paz. Trouxe mais uma Bíblia pra gente conversar, no caso, um testemunho meu, né? A Bíblia de hoje é um pouco diferente. Eu ganhei de um garoto que, na verdade, ele foi meu primeiro namorado e tal. Mas esse relacionamento não deu... Foi mal o barulho. Esse relacionamento não deu certo. Mas eu lembrei de coisas que eu vivi enquanto eu usava essa Bíblia. Eu vou contar um dos testemunhos, tá? No próximo vídeo eu posso até contar o outro. Na época dessa Bíblia aqui. O que aconteceu? Quando eu tinha... eu contei, né, a última Bíblia como eu tava fazendo 15 anos. Quando eu ia fazer 16 anos, nesse meio tempo, eu senti muita dor de cabeça. Teve um dia que eu fui pra escola. E aí eu tava sentada normal no lugar que eu sempre sentava. E aí eu senti uma dor de cabeça muito forte, muito forte. E aí eu não conseguia copiar o dever da onde eu sentava. Até conversei com a professora. Minha mãe foi na escola. Ela foi chamada na escola pra conversar com a professora. Porque eu realmente não tava enxergando da onde eu tava sentando. Eu sentia muita dor de cabeça. Nessa época eu ainda, até os 15 anos, eu não usava óculos. Até esse dia que eu senti uma dor muito, muito forte na cabeça e tal. E aí a professora me botou pra frente, pra sentar na frente em todas as aulas. E aí eu tive que conversar com os outros professores e tal sobre isso, que do lugar que eles me botaram, que era muito longe do quadro, eu não enxergava direito. Só que pra mim, assim, era só uma dor de cabeça. Eu não reparei que a minha vista eu não tava conseguindo enxergar direito. Aí fizemos exames, Deus abençoou. Aí o médico falou pra minha mãe assim, eu lembro que a minha mãe que foi comigo, o médico falou assim pra minha mãe: nossa, se a sua filha ficasse mais um tempo sem fazer o óculos, ela poderia ficar cega. Foi o que o médico falou pra minha mãe. E aí, por ser uma coisa paga, ele não deixou eu fazer, né, levar o exame pra fazer o óculos em outro lugar. Então eu tive que fazer de novo o exame. Mas Deus abençoou, eu fiz o exame de novo e aí eu fiz o óculos. Aí eu quero contar pra vocês, isso tudo é a reação, né, de quando eu tava com óculos. Pra quem não sabe de óculos, eu pareço outra pessoa, né? Então eu vou tirar o óculos só pra encenar, mas vocês até fingem costume, tá? Comigo sem óculos. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá pra pegar, né, o óculos e tal, aí o moço falou: você tá animada e tal? Eu falei: tô, pra ver se para a dor de cabeça. Porque a minha questão, o que eu tinha reparado era só dor de cabeça, até porque eu não tinha usado óculos a vida inteira. Então pra mim era normal o jeito que eu via, né? Aí eu lembro que eu tava assim na mesa, ele tava atrás da mesa, tinha um quadro assim. E aí eu lembro que tinha um mar, da onde eu tava. Sem óculos eu conseguia ver o mar, e conseguia ver alguma coisa colorida assim. Mas eu não conseguia ver o que era. E tipo, tava muito perto, mas eu não conseguia ver o que era. Aí ele foi e botou o óculos em mim e tal. Ele, testa aí, vamos ver se tá torto. A gente endireita aqui na hora. Não foi esse óculos, foi outro, né? Porque esse aqui é mais recente. Aí eu lembro que assim que eu botei, eu fechei o olho, eu botei e abri o olho. Assim que eu botei, parecia que tinha acendido uma luz, assim, na minha vista, uma luz. Aí eu lembro que eu olhei, eu consegui enxergar que o que tava no mar colorido eram barquinhos no quadro, tinha desenhado. E aí eu olhei pra minha mãe, olhei pra todo mundo, assim, tipo, pra tudo, né, que tinha lá. Aí se eu não me engano, a Kézia foi comigo, a minha irmã mais nova foi comigo nesse dia. Aí a Kézia ficou assim, olhando pra minha cara, e aí, o que você... Aí eu, gente, parece que acendeu uma luz, eu tô enxergando direito. Por quê? Até então eu não sabia que o que eu enxergava não era direito. Então quando eu coloquei o óculos, eu comecei a enxergar detalhes. Então eu enxerguei os barquinhos no quadro, eu nunca me esqueci disso. Eu enxerguei, porque lá era uma loja, né, de óculos, então eu enxerguei as cores, o resto das coisas do óculos, tal, os detalhes do óculos. Aí eu lembro que ele falou assim, quando você sair, o moço falou assim, quando você sair daqui, você vai sentir diferença no nível do chão e tal. Por quê? Eu tenho muito estigmatismo e muita miopia. O meu grau sozinho do óculos não é muito alto, só que é estigmatismo e a miopia é muito forte. Aí eu lembro que parecia que eu tava flutuando, que o chão tava mais perto, assim, tava tipo pra cima, assim. Então eu andava igual astronauta, né? Na rua. Eu tive que andar de mão dada com a minha mãe, porque eu não tava acostumada. E aí eu lembro que assim que a gente saiu, tinha uma árvore, eu fui ver a árvore. E aí
eu sempre gostei muito de natureza. Quem sabe, quem me conhece sabe que a minha cor preferida é a primeira, assim, que eu escolho sempre, é verde. O meu feed do Instagram são as minhas cores favoritas. Mas não sei. E aí o verde tá em primeiro lugar, mas tem outras cores também que eu gosto muito. É uma paleta que eu gosto. Aí eu sempre gostei muito de natureza, de árvore e tal. Aí, quando a gente saiu, eu passei numa árvore e fui ver uma folha de perto. Aí, fingi, né? Cadê? Pegar um paninho que tem aqui, eu vou fingir que é uma folha. Aí, quando eu peguei a folha, eu comecei a ver... Não tem quando tem a folha que tem aquelas linhas, né? Normais de folha, né? Que tem os desenhozinhos, como se fosse nervosinho na folha. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. A primeira vez que eu vi foi o dia que eu coloquei o óculos. Por quê? Porque eu não enxergava. Eu enxerguei cada folha da árvore. Porque quando eu olhava para uma árvore sem óculos, eu via, tipo, uma coisa verde, assim. Só que eu não conseguia ver as folhas em si. Só quando eu chegava muito perto que eu via a folha, mas eu não conseguia ver esses nervozinhos, esses negocinhos, essas linhazinhas que tem na folha. E eu lembro, gente, a primeira vez que eu vi uma folha na minha frente, assim, de óculos, que eu consegui enxergar, eu achei a coisa mais linda no mundo, que aí eu vi o degradê, né? Que algumas folhas têm o centro claro e vai pra ponta e fica mais escuro. Algumas são de outra cor e vai pra ponta e fica mais claro. E aí eu comecei a amar mais ainda a natureza, né? E Deus foi muito bom, por quê? Precisou uma dor de cabeça para me avisar, porque até então eu não sabia, eu sempre enxerguei ruim, enxerguei mal a vida inteira. Para mim era o normal de enxergar e não entender ou não conseguir reconhecer as coisas era o normal para mim. Por quê? Porque eu sempre enxerguei assim a vida toda. E aí eu lembro que a minha mãe perguntou para mim: "E aí, o que você tá achando?" Aí minha mãe começou a chorar porque eu falei que eu tava vendo as linhas. A minha mãe perguntou: "Você não via?" Eu falava: "Não." Pra mim, eu achava que era normal, então eu não reclamava de não enxergar. Porque o meu normal era esse, eu não enxergava bem. E eu não sabia que eu não enxergava bem. E aí, a partir de então, eu comecei a tipo, querer ver mais, né? A parar um momento e muitas vezes só ficar olhando, admirando na praia ou em algum sítio, onde tem mato, e olhar a natureza, admirar a natureza, olhar os passarinhos de perto, as borboletas, porque são coisas que Deus criou, que tá aí à nossa disposição. Mas eu, hoje, por causa do óculos, eu consigo admirar muito mais. Então, glorifique a Deus até pela sua vista. Eu glorifico a Deus hoje, porque, claro, eu tenho vista, mas porque Ele me permitiu mesmo que através de óculos eu enxergar muito melhor. Então, as letras se embaralhavam, parecia que estava entrando numa na outra. E até hoje, quando eu tiro o óculos, eu vejo que é assim. Dependendo da certa distância, se meu óculos estiver fraco, eu já não consigo enxergar muito, mas graças a Deus que eu enxergo, sabe? Seria muito pior se eu não conseguisse fazer isso. E eu lembro que... Por que isso tudo tem a ver com a Bíblia, né? Eu lembro que a pessoa que me deu, o menino que me deu, ele me deu essa Bíblia porque ela tem letra gigante. Então, eu não sei se vocês lembram, a última Bíblia que eu mostrei, a letra dela era muito miudinha, muito miúda. E isso fazia eu ter mais dor de cabeça quando eu não usava óculos. Depois até comecei a usar assim, mas como eu ganhei essa aqui, ela era lilás, a capa lilás. Eu sabia que eu gostava de lilás também. A capa lilás e tal. E a letra dela realmente é gigante. Vinha escrito na frente que a letra é muito grande, a letra dela é muito boa. E eu ganhei ela, eu ia fazer 16 anos no caso. Porque foi depois da festa dos 15, então eu ia fazer 16 anos. E eu realmente usei ela depois disso, sabe? Deus, em toda a minha vida, eu contando essas coisas pra vocês e vendo outras que aconteceram de lá pra cá, que tem muitos outros testemunhos, graças a Deus, a minha vida foi fundamentada em milagres, foi fundamentada em provisões de Deus. A minha vida eu não seria eu se eu não tivesse essa história, sabe? Desde pequena minha mãe conta que
Toda vez que eu orava, que a gente passava por alguma coisa a gente orava aqui em casa, Deus entrava com providência. E não foi diferente, sabe? Nesse dia da dor de cabeça, eu orei pedindo providência ao Senhor. Quando descobrimos que tinha que fazer óculos, a gente não tinha condições. Nós oramos e Deus mandou condições. Então, o nosso Deus, ele sabe das nossas necessidades. E quando a gente está ali disposto a pedir a ajuda dele, ele vem com toda a sua infinita misericórdia e graça e nos ouve e nos atende. Então, que você fique com isso hoje, nessa tarde, né? Que eu tô gravando de tarde. Não importa o horário que você for ver esse vídeo, mas que você saiba que Deus ouve as suas orações. E essa do óculos foi uma das coisas, né? Eu aprendi a ler lendo a Bíblia, eu aprendi a amar a Bíblia, amar ao Senhor por ver a misericórdia do Senhor, por conseguir, mesmo com óculos ou sem óculos, enxergar que Deus era misericordioso comigo. E essa Bíblia também é muito especial porque foi a primeira Bíblia que eu li toda. No caso, não foi no mesmo ano, né? Mas em 2019, eu reformei ela 2 vezes já usei ela para criança, depois reformei e tentei botar um estilo americano, né, que tá tudo em inglês agora. Mas essa aqui é a minha Bíblia que eu li, foi a primeira Bíblia que eu li de Gênesis a Apocalipse em 1 ano. Então, eu consegui conhecer mais de Deus, e todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tem isso. Conhecer mais de Deus. Se a gente estiver disposto em meditar, a palavra dele realmente nos transforma. E eu tô lendo a Bíblia esse ano, não nessa Bíblia, mas na Bíblia que eu tô lendo esse ano, eu pedi isso a Deus, que eu quero ser transformada pela palavra dele. E tá aqui, gente, na nossa mão. Nós somos privilegiados porque estamos num país que permite, não sabemos até quando, mas permite a palavra de Deus na nossa mão. E por que não hoje? Por que não ler agora? Por que não aprender sobre o nosso reino, sobre o nosso Deus hoje, agora, aqui? Então que você sinta, né, essa transformação, que hoje, como eu botei o óculos e senti como se tivesse uma luz nos meus olhos, que hoje o Senhor Jesus venha clarear as suas vistas para Ele, sabe? Que você enxergue Ele, que você sinta desejo dEle, fome e sede da palavra dEle. Tá? É isso que eu quero deixar hoje pra vocês. Eu vou gravar outro vídeo contando um outro milagre que Deus fez através de orações também, mas que você se sinta encorajado a buscar o Senhor em oração e na palavra, que Ele vai se revelar a você, tá? Fica com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Graça e paz.